Você gosta das parábolas de Jesus? Sim ou não? Não? Deixa eu ver. Primeiro pedir para levantar a mão. Quem gosta das parábolas de Jesus, levanta a mão. Ah, agora ficou mais fácil. Qual parábola você mais gosta? Fala aí. Ivan, que parábola de Jesus você mais gosta? Filho pródigo. Ana? As 10 virgens. O que eu acho interessante nas parábolas é que elas têm um propósito, de uma maneira ali contando uma história, responderem 2 perguntas principais. Óbvio que pode variar um pouquinho entre uma parábola e outra, mas são 2 perguntas principais que a parábola vai tentar responder. A primeira pergunta é: quem é Deus? Lembra, Jesus veio a esse mundo, entre as missões que ele tinha, uma delas era revelar quem é Deus. E através das parábolas, muitas vezes ele conseguia ali dar uma visão de quem era Deus. Mas existe uma outra pergunta, que talvez seja a pergunta mais difícil de responder na parábola, que é: quem sou eu? Quando você olha, como a irmã falou ali, a parábola das 10 virgens, que você conhece muito bem, quem é você naquela parábola? Isso é um propósito da parábola. Quando você olha, como Ivan comentou, na parábola do filho pródigo, quem é você na parábola? Não é fácil, né? O propósito de Cristo, além de revelar quem é Deus na parábola, era para aquela audiência e para nós que lemos as parábolas hoje, era a gente tentar entender ali onde eu estou naquela história. Porque era a maneira como que Cristo ensinava e faria as pessoas tentarem refletir e nos faria tentar refletir hoje sobre se eu preciso mudar. Obviamente, se nas 10 virgens você se entende como aquelas virgens que não levavam o azeite de reserva, você vai entender de que você precisa mudar. E a parábola que eu quero falar para vocês hoje, no capítulo 15 tem 3 parábolas, alguns falam que são 2, outros falam que são 4, mas isso é um detalhe da história. Eu quero falar da parábola talvez a que seja menos estudada. Quais são as 3 parábolas de Lucas capítulo 15? Qual é a primeira? Primeira qual? A segunda? E a terceira? Filho pródigo. Qual é talvez a que você menos estude dessas 3? Que você menos conheça, que a gente conte menos vezes a história? Qual delas é? A dracma perdida. E por isso eu quero estudar com vocês essa parábola hoje. Porque além da gente conseguir entender nessa parábola quem é Deus e tentar nos encontrar nela perguntando quem sou eu, tem mais 2 perguntas que essa parábola responde de maneira muito forte. A primeira: o que gera alegria no céu? Isso é interessante, essa pergunta. Porque ao entender quando o céu fica alegre, o céu fica em festa, a gente pode entender talvez um pouco nossas atitudes aqui na terra. E a outra pergunta, que talvez seja a pergunta grande dessa parábola, é assim: quem consegue calcular o valor de uma pessoa? Vou perguntar para você: quanto você vale? Se você fosse se colocar à venda, ninguém faça isso, mas se você fosse se colocar à venda, qual seria o seu preço? 35 mil? 55 mil dá para trocar por um carro, o Ivan. 55 mil seguro do Ivan. Né? Ela nem está aí do lado, né? Está escutando, né? Quem consegue calcular o valor de uma pessoa? Vamos agora fazer uma oração. Deixa sua Bíblia aí aberta em Lucas 15. A gente vai ler e refletir um pouquinho em alguns versos desse capítulo. Vamos orar agora. Querido Deus, abrimos a Tua palavra agora nesse instante, para nesse momento permitir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa agir na nossa mente e no nosso coração, Pai. Que nesse momento a gente possa esquecer um pouquinho dos problemas lá fora, das preocupações, que nossa mente não fique viajando de um lugar para outro, mas que nesses minutos que vão começar agora, a gente possa estar focado em escutar a Tua palavra, Pai.
que o teu Espírito possa me usar, porque vou falar de histórias que não presenciei. Mas eu confio em Ti. Confio que o Senhor vai colocar as palavras, colocar a mensagem através de mim, e para mim também essa mensagem, para que todos, ao final, possamos entender quem somos nós e o que o Senhor espera de cada um de nós. Esteja conosco nesse momento de abertura da palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lucas capítulo 15, a gente vai ler do verso 1 ao verso 10, só para você ter o contexto, mas a gente vai focar na parábola da dracma perdida. Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus essa parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que nasceu de arrependimento. E aí entra a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que história, querido. Que história. O contexto inicial dessas parábolas como um todo é Jesus com quem? Com quem Jesus estava? Com quem? Vocês estão tímidos. Jesus estava com quem? Publicanos e? Publicanos? Ué. Aproximaram de Jesus todos quem? No verso 1. Publicanos e? Pecadores. Então Jesus estava com publicanos e pecadores. Para você entender um pouquinho como é que funciona isso, como é que eram as casas naquela época? Você já viu aquela foto daquela casa quadrada ali, né? Naquela arquitetura. E a casa, ela tinha ali um cômodo, basicamente ali embaixo, um espaço naquele mesmo cômodo para dormir, talvez num piso um pouquinho superior, onde a pessoa colocava ali talvez um couro no chão para dormir. E tinha, e isso que é interessante, todas elas normalmente tinham um terraço. E para acessar esse terraço era uma escada fora da casa. Não era uma escada por dentro da casa, como normalmente é hoje. Então, no terraço, era o local onde normalmente aconteciam os encontros sociais, as festas. E até Deuteronômio, eu não lembro qual é o capítulo e verso, ele vai, nas orientações de construir uma casa, dizer para colocar ali corrimão, ali proteção no terraço, para que as pessoas pudessem ficar ali em cima, como também um local de oração, porque estava ali olhando para o céu, para a natureza, para poder orar. Mas esse local na casa, até porque a casa era muito escura, as janelas eram muito pequenas e no alto, né, não tinha luz elétrica, não tinha luz dentro da casa, então era um local para os encontros, lá no terraço. Você que gosta aí de ter um terraço em casa, quer fazer ali, chamar os amigos para fazer alguma coisa, já acontecia isso nos tempos de Jesus. Tinha o terraço, não era aquele terraço gourmet, né, que o pessoal costuma fazer hoje, mas tinha o terraço e as pessoas subiam ali para poder se confraternizar. E a escada era ali externa. Então, você pode imaginar, e eu penso dessa forma, Jesus na casa, ali talvez de Mateus, de algum publicano, algum pecador, ele ali em cima, no terraço, junto com outros publicanos e pecadores, comendo, conversando, e passando ali pela rua, quem que estava passando pela rua? Os fariseus e os escribas. E agora você pode imaginar, eles olham para cima, eles veem Jesus naquela casa, com aquele monte de gente estranha, e eles começam a reclamar lá de baixo. A casa era baixa, não era muito alto, né? Embora tivesse um terraço, não é o terraço igual a gente tem hoje, né? Não tinha essa altura toda para fazer uma casa. E Jesus, lá de cima,
ele escuta, ele percebe o que está acontecendo. E aí ele desce pela escada, que é uma escada externa, fica de frente para esses fariseus e escribas e começa a propor as parábolas. E ele conta a primeira parábola da ovelha perdida, que é a parábola quando uma ovelha se perde, qual é o pastor não, né? Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, né? E depois a parábola que a gente vai falar agora. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma? Você já perdeu alguma coisa? Já? A gente perde muita coisa. Você já perdeu dinheiro? Quem já perdeu dinheiro aqui? Nossa, quanta gente perdeu dinheiro, nunca achei, mas muita gente perdeu. Eu me lembro, hoje em dia não é comum isso, porque a gente não usa muito dinheiro nota, né? A gente usa mais cartão no banco e tudo mais, mas a tristeza que dava quando você lavava a calça, ou alguém na sua casa lavava a calça, e você via aquela cor daquela nota desmanchando dentro da calça, né? Quando lavou. Aí você olhava e pegava desesperadamente aquela nota, colocava no varal ali com um pregador para ver se dava para salvar de alguma forma aquela nota. É bom perder dinheiro? Alguém ficou feliz aqui perdendo dinheiro? Não, ninguém ficou feliz perdendo dinheiro. E a história justamente vai contar de uma mulher que perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. A gente pode pensar, talvez, no primeiro momento, que essa mulher não foi cuidadosa. Porque quando alguém perde alguma coisa, e quando meu filho perde as coisas assim, ele está brincando com uma coisa, daqui a pouco ele vira e fala, cadê? Isso estava com você. E está ali na frente dele, ele não consegue enxergar. Quando a gente perde alguma coisa, a gente se culpa ou culpa com a pessoa que perdeu, não faz isso? E até tem uma história de um menininho, que a mãe dele chegou para ele e falou assim, olha, eu vou te dar 2 moedas. Uma é para você ir na igreja e dar de oferta para Jesus, e a outra é para você usar para tomar um sorvete. Mas vai na igreja primeiro, dá a oferta, e depois, quando sair, você toma o sorvete. O menino foi feliz da vida, indo para a igreja, e uma moeda caiu no bueiro. Ele tentou, olhou, não conseguiu pegar, levantou e falou assim, Jesus, justo a sua que caiu no bueiro. Às vezes a gente não é muito cuidadoso com as coisas. De verdade. E eu não sei se aquela mulher tinha sido cuidadosa. O fato é que uma moeda dela se perdeu. Ela tinha quantas moedas? Quantas? 10. E uma se perdeu. Uma dracma era mais ou menos ali o valor de um dia de trabalho. Quanto vale um dia de trabalho hoje? Mais ou menos. 50 reais? 100 reais? 50? 150 reais? Tu cobra caro para trabalhar também, hein? 150 reais. Se você tivesse 10 dracmas, então ali, seguindo a ideia do Ivan, que um dia de trabalho é 150 reais, se você tivesse 10 dracmas, você teria quanto? 1.500 reais. E aí, se você perde 150 reais, você perdeu muito ou pouco? Mas ainda sobrou 1.000? Sobrou 1.350. Essa dracma, queridos, as pessoas, os estudiosos, eles discutem um pouquinho sobre o que seria essa dracma, né? E tem algumas explicações. Uma delas fala que a dracma era talvez o dote que foi deixado com aquela mulher e eram as economias dela. Era como se fosse a previdência social daquela mulher. Se acontecesse alguma coisa emergencial, por exemplo, ela ficasse viúva, ela teria aquelas 10 dracmas como suas economias para poder sobreviver até ela conseguir ou arrumar um outro marido, ou arrumar um emprego, né, ou conseguir ser resgatada, né? Então aquilo poderia ser o seguro dela, caso alguma coisa ruim acontecesse. Isso é uma das coisas que as pessoas falam sobre isso. Existe também uma outra corrente que entende essas dracmas, como um adorno de casamento. Não sei quantos já viram
que usa-se uma correntinha com várias moedinhas penduradinhas assim, e no dia do casamento a mulher usava aquilo, representando o dote, mas representando ali também um compromisso de casamento que aquela mulher tinha. Igual isso aqui que eu tenho. A aliança. Você já perdeu sua aliança? Ivan? Já perdeu? Quantos aqui já perderam a aliança? Deixa eu ver. Meu Deus. Ivan, perder a aliança é uma coisa boa ou ruim? Quase acabou o casamento, o Ivan está falando. Eu vou dizer para vocês que eu perdi a aliança uma vez. Eu estava indo pregar na igreja seropédica, no sábado. E eu saí de aliança, e daqui a pouco, quando eu saí do carro para pregar, a aliança não estava mais lá. Ainda bem que minha esposa estava comigo. Né? E ela não saiu de mim do lado até eu comprar outra aliança. É mais ou menos nessa linha. Né? Então, o sábado inteiro comigo, acabou o pôr do sol, vai lá comprar outra aliança. E eu tive que ir lá comprar outra aliança. No final, eu achei, agora eu tenho duas. Se eu perder uma, pelo menos eu tenho a outra lá para usar também. Né? Mas não é legal perder a aliança. Se essa mulher tivesse aquele adorno de casamento incompleto, ela não poderia sair com aquele adorno, que representava o compromisso que ela tinha com o marido dela. Então, aquela dracma, além do valor financeiro que ela tinha um valor afetivo, um contexto social associado àquela dracma. Então, ela era muito importante. Era muito importante. Agora, o que representa essa dracma perdida? A gente entendeu que era importante para a mulher aquela dracma, ela perdeu aquela dracma, mas de fato, o que aquilo representa? Eu quero ler com vocês um trechinho, não é da Bíblia, eu vou ler aqui para vocês, do livro Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus é um livro escrito por Ellen White, que nós cremos, eu creio, que foi inspirada por Deus para escrever alguns comentários ali sobre a Bíblia, né? E esse livro, Parábolas de Jesus, é um livro fantástico. Se você não leu ainda, leia. Tem um capítulo que fala só sobre essas duas parábolas da ovelha perdida e da dracma. E quando ela fala da dracma perdida da parábola, ela escreve assim: a dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes de sua condição. Estão alienados de Deus, mas não o sabem. Sua vida está em perigo, porém estão disso inconscientes e descuidados. Nessa parábola, Cristo ensina que mesmo os que são indiferentes às reivindicações de Deus são objeto do seu amor piedoso. Precisam ser procurados para serem reconduzidos a Deus. Ou seja, a dracma representa alguém perdido. Perdido em delitos e pecados, mas que não tem total consciência de que estão perdidos. E a parábola ela vai trazer justamente, porque o foco dela não é o fato da moeda estar perdida. A parábola vai entrar no foco que não é a dracma ser perdida, mas é o quê? É a procura por essa moeda que você perdeu. Ou seja, eu sei que você conhece pessoas que nós julgamos pecadoras. Nós somos pecadores. Sim. Mas com certeza, quando a gente olha para outras pessoas, a gente deve enxergar elas como pecadoras, talvez piores do que a gente. É como a gente enxerga. E às vezes a gente não entende o nosso papel. Digo para você, como você se enxerga num papel, o que fazer quando você percebe que há alguém perdido? Um pecador, como a Bíblia diz no caso da dracma, que não é consciente dos seus erros. O que você acha que você vai fazer? A gente pensa. Eu tenho que chegar para ele e dizer para ele, olha só, você não sabe, mas você está o quê? Está errado. Você está pecando. É essas vezes, muitas vezes, a nossa maneira. E as pessoas olham para a gente e falam o quê? A maior parte delas. Quem é você para me julgar? Entende que essa mulher, o foco não é a dracma estar perdida, mas é o quê? É a busca por essa moeda que você perdeu.
O mais interessante é que Ellen White ela vai continuar dizendo, e ela vai dizer assim, olha, embora essa moeda esteja sob pó e lixo, ela ainda é de prata. Você pode imaginar que não tinha piso aqui, granito, igual tem aqui na casa. Era o que a casa? O assoalho da casa era o quê? Terra. Como eu falei, tinha luz na casa? Muito mal janela, poucas. Se ela perde uma moedinha daquela, no meio ali do assoalho, como é que tu acha isso? Não tem nem luz. No meio da terra ali. Mas ainda que esteja sob pó e lixo, a moeda ainda é de prata. Continuando, Ellen White vai dizer, o possuidor procura porque é de valor. Assim, todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus. Como a moeda traz a imagem e a inscrição do poder reinante, igualmente, quando foi criado, o homem trazia a imagem e a inscrição de Deus. E conquanto agora manchada e desfigurada pela influência do pecado, permanecem em toda a alma os traços dessa inscrição. Deus deseja recobrar essa alma e sobre ela gravar sua própria imagem em justiça e santidade. Amém? Qual é o valor de um ser humano? Qual é o valor de um ser humano? Eu não consigo exagerar o valor de um ser humano. Eu quero dizer para você uma coisa, e eu não sei como você se sente quando você entrou aqui nessa igreja hoje. Mas o que eu quero dizer para você hoje, querido, é que a sua existência importa. Talvez você não tenha mais nenhuma razão na sua vida. Talvez você não enxergue mais propósito para. Talvez as pessoas te julguem de uma maneira que você se sinta o pior das pessoas. Ou talvez você conheça alguém que sinta o pior das pessoas. O que eu quero dizer para você essa manhã, querido, é que Deus jamais traria à existência alguém em que Ele não quisesse habitar. Eu vou repetir. Deus não traria à existência alguém em quem Ele não quisesse habitar. Você se enxerga de uma maneira dessa? Deus te trouxe à existência porque Ele quer habitar em você. E agora, tão importante quanto isso, quando você olhar para alguém, um pecador, que você no seu julgamento entende como o pior dos pecadores, entenda, Deus trouxe a ele a existência porque queria habitar nele. Mesmo ele perdido, Deus ainda quer habitar nele. Mesmo a moeda, em meio ao pó e lixo, ela ainda é de prata. Mesmo eu e você sendo pecadores, Deus ainda quer habitar em cada um de nós, queridos. Parece que hoje em dia, a gente olha para algumas vidas ou algumas classes de pessoas, porque gostamos de classificar as pessoas, a gente olha para elas e a gente não se importa ou não liga para elas. A gente se acha melhor do que elas. Talvez a gente enxergue pessoas e veja algumas pessoas que a gente acha que elas não têm espaço para estar aqui conosco. Aqueles fariseus e publicanos, eles não entendiam como um mestre, como Jesus, sendo religioso, podia conviver com essas pessoas. E muitas vezes nós entendemos assim, não, ele é um pecador, ele pode vir para cá, mas se ele se arrepender primeiro, porque como pecador aqui ele não tem espaço para ele não. A dureza dessa parábola é exatamente isso. E Jesus vai entrar nos detalhes, agora a gente vai no detalhe da parábola lá, a partir do verso 8, que diz assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não faz o quê? Não acende o quê? Não acende a candeia e varre a casa. Você pode imaginar aquela mulher segurando a candeia com uma mão e varrendo a casa com a outra. E procurando encontrar aquela moeda porque era muito preciosa para ela. Não tinha luz. Naquele ambiente escuro,
ela tendo que iluminar cada cantinho daquela casa, e no meio da areia, tendo que pegar a vassoura e varrer, fazer tudo ao mesmo tempo, para ver se encontrava aquela moeda. Mas o que eu acho interessante é que tem uma palavra aí, que diz assim, ó, com a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura o quê? O que está te dando essa Bíblia aí? Procura o quê? Diligentemente. O que é diligentemente? Com o quê? Persistência. É interessante essa maneira que o Roberto comentou ali. Eu fui procurar ver o que estava escrito aqui em grego. Em grego, isso é um advérbio. Eu não vou me atrever a explicar o que é advérbio, porque minha esposa é professora de português e eu posso errar, então não vou me atrever, mas é um advérbio. Do grego chamado epimeleos, que vem do verbo epimeleomai, que quer dizer, sabe o quê? Cuidar. Cuidar. Por isso que algumas traduções não falam diligentemente, falam cuidadosamente também. Fui procurar quais outras passagens bíblicas usam essas mesmas palavras, para poder tentar entender o que está sendo colocado aqui. E sabe onde eu encontrei? Você não precisa abrir. Lá em Lucas 10:34 tem uma outra parábola, a parábola do bom samaritano. E quando Jesus, contando a parábola, vai falar do cuidado que o bom samaritano teve com aquela pessoa ali que foi assaltada e foi deixada quase morta, o cuidado de tratar as feridas, levar lá para uma hospedaria, deixar o dinheiro e falar, não se preocupa, gasta o que você precisar, quando eu voltar eu acerto com você. Esse levar para a estebaria e cuidar dele lá, usa a mesma palavra que está aqui, do diligentemente. Queridos, entenda que essa busca diligente, ela não é fruto somente de um compromisso. De bater um cartão, foi lá, fez a busca, achei, não achei, não achei. Não é isso. Eu estou falando de uma busca baseada em amor. Uma busca que de fato se importa. Que enquanto ela não encontrar, ela não vai descansar. Como o Roberto falou ali, da persistência, é como se você tivesse uma preocupação permanente. E você vai entender isso, sabe por quê? Aqueles que têm filhos vão entender. Depois que você tem filho, quando é que acaba a preocupação na sua vida? Nunca. Os primeiros 6 meses, depois da criança, é uma luta para manter vivo. Não é? Quantos aqui nunca foram lá no berço para ver se estava respirando? Quantos nunca foram? Todos já foram. E depois, a preocupação não passa. É aquela assim, será que vai falar no tempo certo? Será que vai andar no tempo certo? Será que vai aprender as coisas quando vai para a escola? E daqui a pouco eu já estou me vendo dizendo para o meu filho, não esquece o guarda-chuva. E a gente não gostava disso quando falava para a gente, mas está um sol danado. Mas se não levasse o guarda-chuva, o que acontecia? Chovia. E aqueles que têm filhos adultos, a preocupação diminuiu? Aumentou. Você entende que Jesus está querendo dizer, sabe o quê? Que essa busca diligente, essa preocupação que a gente tem que ter pelas pessoas que se perdem, é a preocupação que você tem com o seu filho. Uma preocupação permanente. Está bem, não está bem? Saiu de casa, vai voltar? Estava aqui, hoje não está mais. O que aconteceu? É esse tipo de carinho, de amor, de preocupação que Jesus quer retratar quando ele conta essa parábola da busca diligente. E agora você pode entender um pouquinho. Você pode entender que quando nós somos, ao invés de diligentes, negligentes nessa busca e no abrir a porta e no acolher aqueles que estão perdidos, como você acha que Deus se sente? Imagina você que tem um filho que não é aceito numa escola por ele ser especial. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria?
Você consegue entender como Deus se sente quando você fecha as portas para aqueles que estão lá de fora, buscando um contato com Deus? Buscando um contato com Jesus? Era isso que Jesus estava querendo mostrar para aqueles publicanos, para aqueles fariseus e escribas. Eu vim aqui porque eu me importo, porque eu quero cuidar desses pecadores, porque eu quero acolhê-los. Eu não vim aqui para defender o pecado deles, não é isso, mas eu vim aqui para acolhê-los, para mostrar para eles que eu os amo, que eles têm valor. E digo para vocês, se Deus não fosse assim com a gente, o que seria de nós? Quem era você antes de você estar aqui? Ou talvez, quem é você hoje que está aqui e Deus continua te aceitando? Eu quero ler com você, deixa marcado aí o Lucas 15 e dá uma pulada lá para 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 18 a 19. Não, 2 Coríntios 5, 18 a 19. Eu vou ler para vocês. Ora, Deus está falando aqui de reconciliação. Ora, tudo provém de quem? Se tudo provém de Deus, o que vem de você? Num papel de salvar, num papel de reconciliar. Tudo provém de quem? Então o que vem de você? Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quem reconciliou a gente com Deus? Quem? Quem reconciliou a gente com Deus por esse verso? Deus reconciliou a gente com Ele mesmo. Tudo é feito por Deus, tudo provém de Deus. A reconciliação é um passo de Deus, é Ele que nos reconcilia. Por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E aí vem o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não fazendo o quê? Não imputando aos homens as suas transgressões. Que pesado. Como a gente gosta de jogar nas costas das pessoas os pecados delas. Enquanto Cristo vem aqui e fala, eu não vim aqui para imputar em você o seu pecado. Eu vim aqui para te reconciliar com o Pai. Que diferença. Quando você é um pecador, o que você pensa? O que você fala? Você diz, não vim aqui para te condenar ou para te imputar o seu pecado. Vim aqui promover um ministério para que você se reconcilie com o Pai. Essa igreja tem que ser uma igreja de reconciliação. Não uma igreja que julga, não uma igreja que imputa pecados, mas uma igreja que reconcilia. Os fariseus não entendiam isso. Volta lá para Lucas capítulo 15, a gente já está indo para o final. O verso 9 de Lucas 15 vai dizer assim. Depois que a mulher achou a dracma, ela vai dizer assim. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Queridos, teve festa naquela casa naquele dia. Aí eu vou perguntar para você, Ivan, R$150 que a gente falou que era o valor da dracma, dá para fazer uma festa? Chamar todos os vizinhos e fazer uma festa? Não dá. Parece meio sem lógica alguém achar uma moeda, um dinheiro, e gastar mais para comemorar porque achou o dinheiro do que o próprio dinheiro valia. Tem lógica isso para você? Nenhuma. No mundo econômico, essa parábola não faz sentido, porque a mulher perdeu R$150, achou R$150 e gastou 300 numa festa. Ficou no prejuízo. Parece não fazer sentido algum. Queridos, qual é o valor de uma alma? Qual é o valor de uma alma? Eu quero dizer para você, querido, que a gente pode entender muitas vezes
que o valor de uma alma pecadora é pouco. É só uma moedinha ali na poeira. E a gente passa de maneira indiferente por aquela pessoa. Eu quero dizer que Jesus, se fosse só por aquela pessoa, ele teria deixado o céu, vindo aqui, sofrido e morrido por ela. Você entende quanto uma pessoa vale para Deus? Você entende que ele pagou por mim e por você muito mais do que eu e você valíamos? O valor de uma alma, querido, é o sangue de Deus. Nada é mais caro do que isso. Só que eu e você não valemos o sangue de Cristo. Cristo não pagou para Satanás. Cristo pagou para Deus com o seu próprio sangue. E não importa quanto você vale, porque para Deus e para Cristo você vale tudo. Porque Ele entregou tudo por mim e por você. Por isso que aquela mulher, nessa parábola, ela não se importa enquanto vai custar uma festa. Porque se ela encontrou aquela moeda perdida, aquela moeda está com ela. Nada, dinheiro nenhum, vai pagar a felicidade de ter aquela moeda de novo com ela. Quanto custa para você ter aqueles a quem você ama contigo? Quanto custa para você? Aqueles que talvez tenham perdido alguma pessoa que amava, quanto você pagaria para ter essa pessoa de volta contigo? Você entende o que a gente está falando aqui? Como as pessoas importam para Deus? E aí o último verso da parábola. No verso 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Festa no céu por um pecador que se arrepende. Como é que você sente quando você vem na igreja? Alegre? Você enxerga isso aqui como uma festa? Enxerga? Às vezes a gente vem aqui só bater o cartão, queridos. Estamos tão acostumados a estar aqui que a gente acorda no automático, sai de casa, entra aqui, senta aqui, escuta a mensagem, escuta a música e vai embora. Não é festa. É só um compromisso que você tem, ou um costume. Sabe qual é o propósito disso aqui? É fazer festa. É celebrar. E quando é que é a festa no céu? Quando o quê? Quando o pecador se arrepende. Ou quando uma moeda é encontrada. Queridos, eu vejo um monte de moedas aqui. Eu sou uma delas. Eu não sei se você está perdido, se você se sente perdido. Não sei se você é consciente dos seus pecados, dos seus erros, ou não é consciente. Eu não sei como te julgaram aqui dentro ou lá fora. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu sou uma moeda, uma dracma. Você também. Eu sei que Cristo não se importa de varrer a casa para procurar e me encontrar. E se eu me perder mais de uma vez, Ele vai continuar varrendo, procurando, até me encontrar. E hoje, é o que Ele está fazendo. Ele olha para cada um de nós aqui nessa manhã e fala: olha só, moeda, te achei. E o fato de você estar aqui hoje, e de você se sentir encontrado, a alegria no céu, porque eu encontrei aquele que havia perdido. Não há festa no céu. A Bíblia não vai dizer que há festa no céu quando alguém, por exemplo, acha um poço de petróleo no Texas. Não há festa no céu quando um político que você gosta, seja qualquer um deles, é eleito. A Bíblia não fala disso. Mas a Bíblia fala que a festa no céu, que aquilo que importa para os anjos, é quando pessoas são resgatadas, pessoas são acolhidas, pessoas são amadas e pessoas são salvas.
Como é que é a sua prioridade de vida, querido? É buscar e encontrar quem se perde? Ou é criar uma barreira entre aqueles que são pecadores? Quem é você nessa história? A mulher que procura? A dracma que se perdeu? Ou o fariseu que acha que se perdeu, perdeu porque quis, nem vale a pena procurar? Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Eu quero ler um último trecho do Parábola de Jesus para a gente terminar a mensagem. Está na página 196. Diz assim: quem pode calcular o valor de uma pessoa? Se quiser desconhecê-lo, o valor de uma pessoa, ide ao Getsemane e vigiai lá com Cristo durante aquelas horas de angústia, quando suava grandes gotas de sangue. Contemplai o Salvador crucificado. Ouvi o brado de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Vede a fronte ferida, o lado traspassado, os pés perfurados. Lembrai que Cristo tudo arriscou. Para a nossa redenção, o próprio céu esteve em jogo. Meditando junto à cruz, que Cristo teria dado a sua vida por um único pecador, podeis apreciar então o valor de uma pessoa.